Olá, galerinha do sexto ano, História do capítulo 7. Alunos da COPELG, com a professora Elizabeth Zanon. Nós vamos ver hoje fenícios, persas e hebreus. Esses povos antigos que nos deixaram belíssimas ruínas, belíssimos centros históricos que até hoje são visitados por turistas, estudiosos e historiadores. Fenícios, eles eram também chamados de reis dos mares. Eles ocupavam um território onde hoje fica a região do Líbano, exerceram grande influência na região do Oriente Próximo e por todo o Mediterrâneo também. Eles eram excelentes navegadores e excelentes guerreiros. Eles precisaram se adaptar a essas condições por causa do seu clima e da sua condição geográfica, porque a região deles ela não era propícia para a agricultura. Então, eles tiveram que aprender a explorar os oceanos. Então, eles concentraram seus esforços no desenvolvimento do comércio naval, que é das águas, e também no artesanato. Aproveitando-se dessa proximidade com o mar, eles desenvolveram a navegação de modo espetacular, tornando o comércio marítimo a sua principal atividade econômica. A agricultura não era possível porque o solo deles era muito pobre, infértil mesmo. E as áreas de floresta eram boas porque elas ofereciam a madeira de boa qualidade e essa madeira eles faziam as embarcações para as grandes navegações. Eles fundaram cerca de 25 cidades-estados em uma região infértil para a agricultura, mas de extrema importância estratégica, pois estava bem próxima a grandes centros da antiguidade, como o Egito, a Mesopotâmia e até mesmo os persas, e bem situada ao leste do Mediterrâneo. Esse governo dessas cidades-estados ele era centralizado nas mãos de um soberano de origem nobre, e o cargo era transmitido hereditariamente. O que quer dizer hereditariamente? Era passado de pai para filho. As cidades-estados são independentes entre si, politicamente, mas elas apresentam a mesma cultura, o mesmo idioma e a mesma religião, entre outras características. Então, a única coisa que elas se diferenciam é na questão política, na questão da administração. Eles foram capazes de estabelecer rotas comerciais na região da Inglaterra e Mar do Norte. Existem teorias, que ainda não foram comprovadas, que eles possam ter ido além e também ter chegado à América, precisamente na costa do Rio de Janeiro. Só que essa teoria aqui ainda não tem a comprovação final. Tiro foi a mais importante cidade, haja vista sua capacidade de expansão comercial e fundação de novas colônias fenícias por todo o Mediterrâneo, como, por exemplo, Cartago, que futuramente vai ser uma grande rival com os romanos nas chamadas Guerras Púnicas, que a gente vai ver lá na frente. Aqui tem um mapa, mais ou menos, dessa região, com os produtos que eram explorados e por onde passava essa exploração. Então, vocês podem dar um pause aí no vídeo e analisar cada um desses produtos, aonde era usado, comercializado, a rota que eles faziam, enfim. Mostra toda essa questão dessa navegação fenícia e dessa economia fenícia. A cultura dos fenícios. Eles acabaram assimilando, eles acabaram adotando e ajudando também a difundir diversos elementos culturais dos outros povos. Como eles viajavam muito, eles se relacionavam com muitas pessoas, com muitos povos. Então, eles tanto aprendiam e pegavam para eles muita coisa cultural desses povos, como também eles passavam alguns ensinamentos. Eles eram politeístas e seus deuses representavam elementos ou fenômenos da natureza na grande maioria das vezes. Deus Sol, Deus Chuva e assim ia. Cada cidade homenageava um deus de maneira mais específica.
É como se hoje a gente faz, né, os festejos de São José, os festejos de Nossa Senhora das Mercês. Era mais ou menos isso. Então, cada cidade tinha um deus, como se fosse um padroeiro. E assim como os gregos, esses navegadores, eles sacrificavam animais em homenagem a esses deuses. Eles sepultavam seus mortos e era comum eles enfeitar essas sepulturas com motivos egípcios. Então, eles adotaram lá do Egito a decoração das sepulturas. Para facilitar a comunicação e os registros de seus negócios comerciais, eles desenvolveram um novo sistema de escrita baseado nos alfabetos cuneiformes mesopotâmicos e também dos hieróglifos egípcios, que acabou influenciando o alfabeto grego, que levou ao nosso alfabeto atual. Então, os fenícios pegaram um pouquinho lá da Mesopotâmia, pegaram outro pouquinho dos egípcios, que acabou levando um pouco disso para os gregos, que acabou transformando no que é o nosso alfabeto hoje. Olha que interessante. E os persas? Eles eram conhecidos como os povos que viviam em constante luta entre o bem e o mal. Aqui é uma das relíquias encontrada por historiadores dos persas. Eles eram formados por povos indo-europeus divididos em duas tribos, os persas e os medos. O território de origem do Império Persa era situado nos planaltos do atual Irã e teve a sua ocupação iniciada por volta de 2000 anos antes de Cristo. Os medos, eles iniciaram dominando esses persas durante o reinado de Ciáchares, mas depois foram governados pela dinastia dos Aquemínidas. E em aliança com os novos babilônicos e com a força militar formada pela cavalaria e pela infantaria pesada, os persas ajudaram a derrotar o Império Assírio lá em 612 a.C. E existia um rei que governava a Pérsia que detinha todos os poderes em sua mão, tanto o poder político quanto os poderes religiosos. A sociedade, ela era agrária. O que quer dizer uma sociedade agrária? Aonde era voltado para a agricultura. Então, além da família real, além da família do rei, quem estava no topo dessa sociedade eram os militares e aristocratas. Depois vem os sacerdotes, que também eram chamados de magos, porque acreditava-se que faziam magias. E por último, os camponeses e os pastores. A organização patriarcal. O que é uma organização patriarcal? Vem de pai. O homem, o chefe da família, é que vai ter o comando. Nessa organização patriarcal, então, eu tenho o rei e seus familiares, o rei que manda. Logo abaixo vem militares e aristocratas, sacerdotes, camponeses e pastores. A religião era dualista, vem de dois, que é entre o bem e o mal. E esse duelo entre o bem e o mal também é chamado de zoroatrismo, que é o nome dessa religião. E o zoroatrismo, ele vai acabar influenciando, dando ideias para o judaísmo, para o islamismo e para o cristianismo. O cristianismo, principalmente a Igreja Católica, que é a que tem mais seguidores, vamos dizer assim, mais adeptos ainda no mundo, o cristianismo da Igreja Católica, ele trabalha essa dualidade também entre o bem e o mal. O Jesus e o demônio, as forças do bem e as forças ocultas. Então, são várias religiões, as principais, judaísmo, islamismo e cristianismo, que sofreram influência do zoroatrismo, que por consequência, essa influência mostra esse duelo constante entre o bem e o mal. Ciro I foi o que manteve a tolerância sobre a cultura dos povos conquistados. O que o rei Ciro I fazia? Todos os povos que eles conquistavam,
ele não obrigava esses povos a esquecer a sua cultura, esquecer a sua religião. Não, ele tolerava, ele deixava que continuassem com aquela cultura, com aquela fé, com aquela crença. Então, por volta de 559 a.C., Ciro o Grande, como ele era chamado, usurpou o poder, retirando o herdeiro de Ciáchares e deu início à grande expansão do Império Persa. Então, Ciro o Grande ou Ciro I é a mesma pessoa. Esse importante rei, Aquemenida, que é como se fosse o sobrenome dele, conquistou um vasto território ao dominar as regiões da Lídia, formada por colônias gregas, a Índia, a Mesopotâmia, e a partir dessa derrota do Império Neobabilônico, os hebreus também. O seu sucessor foi o seu filho, Cambises, que enfrentou e conquistou os egípcios na famosa Batalha de Pelusa, mas ele caiu entre disputas pelo poder. Nessa época, os impérios, faltou um Szinho aqui, foi a pressa, me perdoe. Então, nessa época, os impérios eles já dominavam as regiões do Mar Cáspio, Mar Negro, Norte da África, Golfo Pérsico e também esse grande império ele já se preparava para dominar Cartago. Aí vem Dário I. Dário I foi o responsável também por essa criação de um sistema de estrada e postos de abastecimento como cavaleiros e cavalos à disposição para revezarem a transmissão de mensagens e ordens. Então, a peça principal de criação de um sistema de estradas foi criado por Dário I, quando ele disponibilizou em todo um trajeto cavalos e cavaleiros para irem mandando mensagens. Quando um cansava, passava para o outro e assim sucessivamente. Ele criou um padrão monetário, uma moeda, um dinheiro, chamado de dárico, que facilitou o desenvolvimento do comércio entre as províncias do Império. Ele também tentou conquistar os estreitos de Bósforo e Dardanelos e os seus interesses, os interesses persas, acabaram batendo de frente com os interesses gregos. E esse conflito entre persas e gregos fez com que disputassem a região do Mediterrâneo. Tentando diminuir os gregos, achar que os gregos não fossem tão valentes assim, Dário é morto e o poder é herdado pelo seu filho Xerxes, que mantém a guerra contra esses gregos. Os persas seriam derrotados pelos gregos nas batalhas de Salamina e Plateia, e eles vão ceder a hegemonia comercial do Mar Egeu aos gregos após o fim das guerras médicas. O que é essa hegemonia? Eles vão entregar esse poder em relação ao comércio no Mar Egeu para os gregos. Alexandre o Grande é um conquistador do Império Persa e foi um dos mais importantes militares de todo o mundo antigo. Acredita-se que cerca de 30 mil jovens persas foram educados na cultura grega e em táticas militares macedônicas, sendo aceitos no exército de Alexandre o Grande. Ele também adotou costumes persas e casou com mulheres orientais. As principais mulheres dele eram a Estatira, ou Estateira, que era a filha mais velha de Dário, e com Roxana, que era filha do sátrapa Bactriana. Além disso, Alexandre subornou seus oficiais para que aceitassem mulheres persas como esposas. Por volta de 330 a.C., o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande conquistou o vasto Império Persa ao derrotar o rei Dário III. Então, Alexandre o Grande ele aparece aqui na história da Pérsia, onde ele passa a se casar com a filha do rei persa, e ele passa a autorizar os seus soldados também a se casar com mulheres persas, para ele conseguir conquistar o território. E aqui está todo esse território. Deem uma pausa no vídeo também, dá uma olhadinha, dá uma analisada. E
E a cultura? Como é que era a cultura deles? A escrita, ela deriva lá da escrita cuneiforme mesopotâmica. Eles vão se inspirar nessa escrita mesopotâmica. Eles são conhecidos por suas grandes obras de engenharia, principalmente os canais que eles vão construir, e esses canais vão servir de inspiração para fazerem o famoso canal de Suez. Aqui é um modelo da escrita deles, do alfabeto persa, e aqui a gente tem um modelo da arquitetura persa, desses canais. Os persas, eles também anexaram importantes regiões em seu império, como o delta do Nilo, os rios Tigre e Eufrates, o rio Indo, o rio Amu-Daria e bem como diversos territórios banhados por diversos mares. Então, eles eram excelentes em dominar, em anexar territórios. Aqui nós temos um rei persa e aqui a gente tem uma esquadra. E os hebreus? Eles acreditavam em um único Deus. Até então, a gente vem vendo as civilizações antigas politeístas, que acreditam em vários deuses. Agora nós vamos ver os hebreus, que é uma civilização que vai acreditar em um único Deus. Eles são os monoteístas. Essa imagem aqui, ela é bem conhecida, que é a abertura do Mar Vermelho. A gente vê muito ela na Bíblia Sagrada. Então, os hebreus, eles ocuparam uma região bastante árida, conhecida como Palestina, que fica na região sudoeste do atual Líbano. Tal região ela é subdividida em duas partes, principalmente em relação ao rio da região, que é o rio Jordão. E assim sendo, o leste do Jordão, então, fica a Transjordânia e a oeste fica a Cisjordânia. A história desse povo, dos hebreus, ela é cheia de mitos, de lendas, de elementos simbólicos. E ela é muito carente de provas científicas. Quase não se tem provas científicas dessa história. Ela é mais voltada nessa questão mitológica, na oralidade, no que foi passado de um para outro. Embora seja difícil precisar a veracidade desses fatos, o que realmente é verdade e o que não é, a forma mais fácil da gente fazer é confrontar com elementos históricos dos demais povos da região, ou seja, ficar comparando os hebreus com os outros povos da região. Segundo o livro de Gênesis, lá na Bíblia, esses hebreus, eles descendem de Taré, que é uma origem semita, que era um grupo descendente de Sem, que é o filho de Noé, o construtor da arca. Então, segundo a Bíblia, os hebreus, eles descendem de Noé, que abandonou a cidade da Mesopotâmia e se estabeleceu numa região mais ao sul. Os semitas, eles originaram duas importantes civilizações que até hoje disputam aquela região, que são os hebreus, também chamados de judeus, e os muçulmanos. Então, a gente vai ver agora Abraão. Após a morte de Taré, a liderança da tribo hebraica passou a Abraão, que teria recebido a ordem divina de ocupar Canaã, que é a chamada Terra Prometida, ou projeto, consolidado por seu neto Jacó, que posteriormente adotou o nome de Israel. Então, a Terra Prometida também passa a ter a sua história contada na Bíblia Sagrada. Segundo a tradição judaica, as 12 tribos que compõem esse povo teriam origem a partir de um patriarca, de um pai. E aí aqui a gente tem quem seriam esses descendentes de Abraão que estavam organizados em 12 tribos, que são 12 grandes famílias. O cativeiro do egípcio e o êxodo também são passagens bíblicas.
Segundo os relatos bíblicos, parte desse povo invadiu e se estabeleceu no Egito por cerca de 400 anos, estando aliados aos Hicsos, líderes da invasão. Os judeus tiveram bastante liberdade e ocuparam importantes cargos dentro do governo egípcio. Só que com a expulsão dos Hicsos e com a retomada do poder pelos egípcios, os hebreus passam a ser escravizados. E nesse contexto, Moisés aparece, organiza a fuga deles do Egito e o retorno para a Palestina, que também terá grande importância para a consolidação desse monoteísmo, na crença de um único Deus, quando os judeus passam a adorar um Deus único chamado Jeová ou Yahvé. Foi durante essa fuga, que teria durado por volta de 40 anos, que supostamente Moisés teria aberto o Mar Vermelho e recebido de Deus os 10 mandamentos. E aí aqui está a pedra com os 10 mandamentos. Então, finalmente, eles retornam à Palestina sob a liderança de Josué, após a morte de Moisés, conquistando parte da região. E aqui, novamente, a imagem muito famosa desse povo. Como é que era a organização política? Primeiro, eles estavam organizados entre patriarcas. O povo, então, ele é dividido em grandes famílias ou clãs, chefiados pelo homem mais velho. Depois, eles são organizados em juízes, que surgiram chefes militares e políticos com poder superior aos patriarcas e capazes de organizar as formas judaicas para expulsar os invasores. E, por último, ele se organiza através de monarquia, que é o poder na mão de um rei. Os 3 reis judeus mais conhecidos, mais famosos, o Saul, que é considerado o primeiro rei de Israel, Davi, que ele governa num período marcado pela expansão militar e prosperidade da civilização judaica, e ele vai se estabelecer em Jerusalém como a capital do reino de Israel. E Salomão, que é filho e herdeiro de Davi e ficou conhecido pela sabedoria em suas decisões, pelo grande templo que mandou construir segundo orientações divinas e pelo desenvolvimento do comércio. Após a morte de Salomão, os judeus se dividiram em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel estava situado ao norte e é composto por 10 tribos. E em 1878, Omri se torna o rei de Israel. Nesse reino, apesar da resistência do culto monoteísta, ou seja, eles queriam adorar os vários deuses, não apenas só um Deus, foi retomado o movimento profético, que teve grande influência da questão dos profetas em relação principalmente às pessoas mais pobres. E por volta de 1842, o profeta Elias deu um golpe de Estado e, com o apoio da população mais oprimida, coroou Jaú. Porém, esse reino de Israel seria conquistado por Zargão II, rei lá dos assírios, por volta de 722 a.C. O reino de Judá era composto pelas 2 tribos restantes, manteve-se fiel ao monoteísmo e conservou Jerusalém como capital. Durante a invasão assíria, o rei Ezequias aliou-se aos egípcios para conter o avanço dos invasores. Mesmo assim, uma parte do território de Judá foi fatalmente ocupada. Sob o reinado de Josias, toda a região foi alvo de disputa entre Egito e Império Babilônico. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, invadiu a região e destruiu o grande templo do rei Salomão. Além disso, o rei e cidadão mais rico, os mais abastados, mais ricos, foram levados à Babilônia como reféns e lá permaneceram por 50 anos. Esse episódio é retratado também na Bíblia como cativeiro babilônico. A diáspora judaica. O que foi isso? Após a conquista dos persas em relação à Babilônia, os hebreus mantidos em cativeiro foram libertados e retornaram para o reino de Judá. E essa volta a gente chama de diáspora. Gradativamente, as diferenças entre Israel e Judá foram superadas e essas 12 tribos judaicas voltam a se unir e começam a reconstruir o templo de Salomão.
Todavia, ao longo dos próximos séculos, a região seria sistematicamente ocupada por invasores até a chegada dos romanos nessa região. Diante das diferenças religiosas entre romanos e hebreus, quando os primeiros passam a interferir nas crenças hebraicas e esses últimos negam-se a reconhecer a divinização do imperador romano, por ordem do general romano Tito Jerusalém, acaba sendo destruída e o povo hebreu acaba-se por dispersar pelo mundo. Isso é uma diáspora, é eu sair mundo afora. Então, ocorre essa diáspora judaica porque há um conflito de interesses e de ideias religiosas entre romanos e hebreus. A cultura e a religião deles. Bom, eles foram responsáveis pela primeira experiência duradoura de um culto monoteísta. É a primeira civilização da história a praticar o monoteísmo. Além disso, a influência da religião judaica deu origem ao cristianismo, ao islamismo e também a um número ímpar de religiões. Quando a gente diz ímpar, são várias. Além disso, toda a história dos judeus pauta-se pela relação intrínseca deste povo em relação à sua religião. Então, toda a história dos judeus ela é voltada pela religiosidade dela. O Antigo Testamento da Bíblia, que é um livro sagrado dos judeus, os livros Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio, fazem parte da chamada Torá, que conta essa história. O Talmud, por sua vez, reúne muitas tradições orais e é dividido em 4 livros, que também conta a história deles. Os rituais e tradições judaicas. Os judeus eles possuem muitos rituais simbólicos e muitas datas importantes dentro de seu próprio calendário. Seus sacerdotes são conhecidos como rabinos e seus templos denominados sinagogas. Entre os rituais, a gente pode ter a circuncisão dos meninos até os 8 dias de vida e o bar mitzvah, que representa a incisão na vida adulta para esses meninos e também para as meninas a partir dos 12 anos de idade. As datas das festas religiosas dos judeus, elas são móveis. Elas seguem o calendário lunar e solar ao mesmo tempo. Então, não são datas marcadas como a nossa, 25 de dezembro é Natal, entendeu? Eles têm uma mobilidade. Essas datas, elas são flexíveis, elas podem mudar. Hoje, não vai ter atividade para vocês. A única atividade é assistir bem esse vídeo, acompanhar a plataforma SAIS, é estudar o material do portal SAIS, é ler o capítulo do livro didático sobre fenícios, persas e hebreus. Então, não vai ter atividade escrita. Tchau, se cuidem, se protejam nesse período de pandemia.